Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, ó Deus, pelo dom da vida, pelo amor que temos em Cristo Jesus e pela salvação que o Senhor nos deste. Oramos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados e te pedimos que o Senhor nos faça nessa hora mais alvos do que a neve. Pedimos que o Senhor prepare os nossos corações, nos encha, Senhor, do Teu Santo Espírito, de tal forma que compreendamos, Senhor, a Tua palavra. Nós oramos a Ti, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 2. Vou remir o tempo e vou ser bem direto no texto de hoje. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3. O texto fala do pecado para a salvação pela graça. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Pai do céu, nos dá, Senhor, do alto graça, e nos enche, Senhor, o coração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo orou por muitas coisas. Paulo constrói uma narrativa e uma compreensão da vida que passa, primeiro, para que a primeira coisa que ele vai falar, e o desejo de Paulo em sua oração, era que os irmãos de Éfeso conhecessem a Deus. O primeiro desejo de Paulo é: conheçam a Deus. Então ele explica por que nós temos que conhecer a Deus, e nós vimos isso nos sermões. Ele vai falar da esperança do nosso chamado diante de Deus, da nossa vocação. Ele expõe quais são as gloriosas riquezas e a nossa herança que nós temos em Cristo. E ele mostra a suprema grandeza do poder de Deus. Ele vai construindo a sua verdade. E ele mostra que tudo que Deus faz sobre a terra, ele faz com grande poder. E esse poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e colocou-o sobre cabeça de todas as coisas. Percebam que ele está construindo uma ideia. Ele está mostrando a nossa salvação, ele está mostrando toda uma teologia que se volta para Cristo. E ele diz que esse mesmo poder, o poder que ressuscitou Jesus, é o poder que opera na conversão de todo aquele que crê. Porque, segundo o texto, Paulo diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Todas as pessoas estão mortas no mundo. E ele vai mostrar por que precisa existir salvação. Se olharmos no mundo, aí do lado de fora, nós percebemos que há uma relação humana, uma condição humana no mundo. Por exemplo, em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. E nós temos ali um contexto de guerra. A política e o jornalismo diz que tudo foi motivado pelo avanço da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a inclusão da Ucrânia na OTAN. E a Rússia simplesmente não aceita e diz: olha, se vocês fizerem isso, nós vamos te invadir. Há outras questões geopolíticas também. A Rússia precisava atravessar toda a Ucrânia e ele precisava ali ter condições de desaguar sua produção. Ele queria uma parte da Ucrânia para que ele tivesse acesso a portos. Quer que eu diga o que é verdadeiro aí? Muito poder envolvido. Dentro da história, nós sabemos exatamente que a política e as relações humanas geram muitas causas. Na quinta-feira, agora, dia 9,
Fernando Villavicencio, candidato à presidência no Equador, foi morto com 3 tiros na cabeça. O que faz com que os homens lutem uns contra os outros? O que faz que países e relações humanas sejam tão tensas e tão difíceis? Por que você tem feminicídio, estupros, tanta coisa acontecendo no mundo? O que faz com que o homem haja dessa forma? Nós entendemos dentro da estrutura de mundo, a antropologia vai explicar, a sociologia vai explicar, a filosofia vai explicar, mas a nossa teologia também explica. Nós entendemos que todo ser humano tem uma natureza humana que nos distingue e nos faz diferente de toda a criação. O ser humano é capaz de pensar e de sentir. A primeira característica que há nos seres humanos é justamente essa, a capacidade de raciocinar, de criar estruturas, de criar Estado, de criar leis, de tentar melhorar as relações, percebe? Se você tem muita gente junta, você precisa criar estrutura para que essas pessoas consigam conviver, porque senão elas vão brigar entre si. O que nós precisamos saber, e toda a teologia que Paulo está construindo, é que originalmente a natureza humana era perfeita porque Deus a criou assim. O homem era bom, sabia dividir, sabia viver dentro de um ambiente, não se atacava, não se matava, vivia do jeito que Deus ensinou. Em Gênesis diz claramente, ensina que os seres humanos foram criados muito bons. É assim que Deus se refere à sua criação. Todos eram muito bons. Foram criados por um Deus amoroso. Mas o texto de Gênesis vai dizer que toda a criação foi manchada pelo pecado de Adão e de Eva. O pecado da desobediência. Isso gerou no ser humano uma característica impossível de ser sanada. E que a gente pode ver dentro do mundo, dentro das relações. Hoje eu quero falar sobre isso, essa condição humana fora de Cristo. Quem é esse homem para o apóstolo Paulo? Por que que o homem precisa de salvação? E ele faz um paralelo muito claro de uma distinção entre o que era a humanidade e o que ela se tornou. Mostra que essa humanidade, ela se tornou como mortos-vivos, andando sobre a terra, e que eles precisavam mudar a sua forma de ver o mundo e entender que precisavam nascer de novo. Só que isso é tão complicado que um doutor da lei, como Nicodemos, se aproxima de Jesus, e Jesus diz a ele, olha, você precisa nascer de novo, Nicodemos. E ele diz, como é que é isso? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Ele não conseguia entender que era uma realidade espiritual, que era nascer do alto, que era ter o coração transformado, percebe? Se você olhar dentro da história bíblica, o homem, a partir do capítulo 3, na sua queda em desobediência a Deus, Deus não os destrói, não destrói Adão e Eva fisicamente. Eles morrem espiritualmente. Eles se afastam de Deus. E essa verdade é tão estabelecida no texto que quando você vai lendo no capítulo 6, a humanidade chegou num estágio tão terrível que Deus abominou aquilo que ele criou. De tão longe que a humanidade conseguiu chegar daquilo que ele era criado em Deus, bom, justo e que amava uns aos outros, para aquilo que chegou no capítulo 6. Então Deus levanta um profeta chamado Noé e diz assim, eu vou acabar com a terra. Eu vou destruir toda a humanidade, porque o que eu criei não se encaixa, não se coaduna com esses homens que estão andando sobre a terra. Então ele envia o dilúvio e destrói toda aquela humanidade. A história vocês sabem, né? 8 pessoas entraram naquela arca e as animalhas. Aquelas pessoas buscavam a face de Deus, buscavam o Senhor e amavam a Deus. Mas você pensa assim,
só ficaram pessoas boas. Então o mundo depois de Noé tem que ser maravilhoso. O que nós precisamos entender é que o mal persiste. Foram nos filhos da família de Noé que nasceu toda essa humanidade, que nasceu a Síria, que nasceu a Babilônia, que nasceu todas essas pessoas no mundo que têm o desejo de matar-se umas às outras. Então não adianta a ideia de vamos exterminar todos aqueles que são maus. Já tentaram fazer isso mais de uma vez. A Igreja Católica na Idade Média começou a botar na fogueira e matar todo aquele que pensava de forma contrária. Não é assim que se consegue transformar a natureza humana. Existe uma outra forma. A Bíblia nos ensina que os homens estão mortos em suas ofensas e seus pecados, como Paulo mostra claramente aqui no verso 1. Não no sentido de que essas pessoas não possam fazer algo bom. Não no sentido de que não haja algo de bom e piedoso nessas pessoas. O que nós precisamos entender é que, ainda que elas sejam boas no mundo, elas não têm aquilo que é necessário para se aproximar de Deus. Para que vocês tenham uma ideia, no livro de Atos mostra que existiam várias pessoas tementes a Deus e que criam na Bíblia, antes de serem encontradas por Deus. E nós temos exemplos, nós temos vários devotos que estavam em Jerusalém para o Pentecostes, em Atos 2. Muitas pessoas que estavam ali buscando o Senhor. Você tem o eunuco etíope, que viajou grandes distâncias e foi até Jerusalém e estava querendo conhecer a Deus. Filipe encontra-o lendo o livro de Isaías. Você tem Cornélio, que era um gentil devoto que orava buscando ao Senhor. Você tem Lídia, que a Bíblia diz que era uma mulher de oração que buscava a face de Deus. Você tem Saulo de Tarso, que era um homem religioso que amava o Senhor, que ia ao templo, que buscava a face de Deus, mas que não sabia quem Deus era. Você tem aqui várias pessoas que buscam a Deus no livro de Atos, mas eles não sabem quem é o Senhor. Eles estão como que tateando no escuro, percebe? A humanidade, a condição humana fora de Cristo é exatamente essa. Tateiam no escuro, tentando encontrar Deus, o desejando, mas eles estão mortos espiritualmente. O escritor Isaías entende isso de uma forma tão profunda que ele diz assim, olha, o mundo está posto. Mas ele diz no capítulo 59 que a mão do Senhor não está curta, que não possa salvar. Ele diz que o ouvido de Deus não está surdo, que não possa ouvir. Mas ele diz que há uma separação entre a maldade humana e Deus. E é por isso que eles não conseguem ouvir o Senhor. É por isso que eles não conseguem se aproximar de Deus. É o que nós chamamos, eles estão mortos espiritualmente. Sendo bem direto, essa morte espiritual que tem no mundo, o que Paulo está falando aqui no verso 1, que Deus nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tem 5 dimensões. Primeira coisa que eu preciso entender é que a morte espiritual ela é universal. Ela atinge todos os homens. Paulo diz no verso 2, todos são por natureza filhos da ira. Todos morreram e se afastaram de Deus. Em segundo lugar, essas pessoas elas vivem uma rebelião ativa contra Deus. Eles fazem tudo que é contrário à vontade de Deus. E não fazem isso por vontade própria. Eles fazem porque são dominados por uma ordem que vem, segundo o apóstolo Paulo, das potestades do ar. Irmãos, no mundo ou somos controlados por Deus, ou somos controlados por diabo. Paulo é claro nisso. Ele faz uma divisão no texto e mostra que essas pessoas são incapazes de buscar a Deus, que essas pessoas são incapazes de mudar a sua situação sem Deus. E é justamente por isso que elas precisam ouvir a palavra de salvação. Percebe? Paulo constrói uma teologia da salvação e diz por que isso tem que acontecer. Porque os seres humanos são assim. Porque a carne não pode agradar a Deus, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 8.
Porque a vida humana não pode agradar a Deus se eles não nascerem do Espírito. Toda a humanidade, a uma, está sobre a ira de Deus. Qual é a causa dessa morte, irmãos? Porque o que está acontecendo com esses homens que eles não conseguem ouvir a Deus, se aproximar de Deus, e nós precisamos pensar exatamente assim para alcançar a nossa região, que é o Lago Norte. Quiçá Brasília, quiçá o Brasil. Essas pessoas têm inclinações, pensamentos, palavras e ações que erram o alvo, sempre. Pecado é errar o alvo, é não fazer o bem. É ter o próximo junto de você e não fazer aquilo que devia. É ter no coração o desejo de se satisfazer sempre a sua vontade e não a do outro. Os humanos, irmãos, são egoístas por natureza. O que nos livra muito do que acontece no mundo são as leis. O medo de ser preso. Porque senão, irmãos, muitas pessoas poderiam estar invadindo exatamente aqui onde nós estamos agora para pilhar, para tomar. Essa é nitidamente a natureza humana, a condição humana sem Cristo. Nós precisamos tomar cuidado. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas andam segundo o curso desse mundo, no verso 2. Andam segundo o mundo e andam segundo o diabo, em conformidade com os costumes, com a maneira do mundo geral. Se você olhar para Israel, é exatamente a forma que Israel se portava. Ele aprendia com os povos que ele se inseria. Ele adquiria toda a forma de pensar daquele povo. E Deus diz a ele, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Vocês precisam transformar a vida de vocês e se aproximar de mim. Vocês precisam viver no mundo, mas afastado deles. No capítulo 4 de Efésios, Paulo mostra por que o mundo tem tanta decadência. Ele diz no capítulo 4, a partir do verso 17 aqui de Éfeso, que essas pessoas estão obscurecidas de entendimento. É por isso que quando você prega Cristo para uma pessoa que não conhece o Senhor, ele tem dificuldade de entender literalmente o que você está dizendo. Ele consegue entender em parte, mas ele não absorve tudo que está sendo dito, porque a maioria das coisas que nós falamos espirituais nascem e são ditas por Deus no coração pelo Espírito. Paulo diz que eles estão afastados da vida de Deus. É isso que é morrer espiritualmente. É estar longe de Deus. Eles caminham na futilidade das suas mentes, de Paulo. Cometem toda sorte de impureza, porque espiritualmente estão mortos. Irmãos, o que nós precisamos entender é que, segundo o texto, Paulo diz que essas pessoas são filhos da desobediência. Tem prazer em desobedecer a Deus. Tem prazer em viver da forma que o mundo estabelece. Em vez de buscar a face do Senhor, em vez de amá-lo, em vez de se aproximar desse Deus. Há quem possa dizer assim, mas pastor, eu sou livre. Eu vivo no mundo. Eu faço tudo aquilo que eu desejo. Eu faço coisas muito certas, pastor. Eu sou uma pessoa boa. Até na política, nós podemos imaginar que somos livres. Sócrates diz que mesmo um cidadão livre, ele pode ser escravo. Se não tiver desenvolvido a condição certa da virtude. Se eu posso ser prisioneiro dentro de uma sociedade, ainda mais eu posso ser um prisioneiro espiritualmente, que é muito mais profundo. Paulo não está falando de relações humanas simples, irmãos. Paulo está falando de uma substância da vida. Há algo no ser humano que, ainda que você extirpe, como Deus extirpou quase toda a terra no dilúvio, em Gênesis 6, que faz com que esse mal renasça continuamente sobre a terra. E que só há um antídoto, entende o apóstolo Paulo. Ele diz que todos nós andávamos outrora nesse pecado, nessa desobediência, nessa vontade própria de não buscar a Deus.
de cumprir, segundo o apóstolo Paulo no texto, os desejos da carne, os desejos da mente. O que nós precisamos é buscar a face do Deus Altíssimo. É dar ouvido à pregação do Evangelho, é ouvir o Evangelho. É entender que nós precisamos pregar para essas pessoas, porque elas nascem com esse pecado. Davi, no Salmo 51, ele diz: nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Há uma raiz em toda a humanidade que precisa ser tratada. Essa, por natureza, é a condição humana sem Deus. O que nós precisamos entender aqui é que nós fomos alcançados. É por isso que ele diz assim: ele vos deu vida. Todos éramos dessa forma, irmãos. Todos podíamos cometer todos os pecados. Esse mal, ele espreita dentro da sociedade. Aqui na 411, pertinho da minha casa, morava um cidadão que trabalhava num banco aqui de Brasília, e que ele pegou um carro, raptou uma garota de 10 anos de idade, colocou dentro de uma mala e levou para sua casa. Meu vizinho. Sabe quantas vezes ele pode ter passado por Sara? Que tem a mesma idade, amarrou numa cama e a usou do jeito que ele quis. É essa natureza que eu estou falando. Pessoas que estão ali parecendo que estão fazendo tudo certo, sabe? Se olha para a vida delas, não há nenhum erro. Esse mal espreita a sociedade. Aqui, do lado da minha casa. Esse mal está dentro da sociedade. É isso que o Evangelho precisa alcançar, percebe? O mal do coração, que espreita a natureza humana todo o tempo, em todo instante. E que nós precisamos estar vigilantes. Nós que somos crentes, nós que entendemos o Evangelho, nós que recebemos Cristo, nós precisamos estar vigilantes. Jesus diz assim: olha, tomem cuidado, porque o Espírito está pronto. Eu alcancei vocês, eu dei vida a vocês, vocês receberam o Evangelho, vocês vivem a verdade do Evangelho, mas tomem cuidado, porque a carne de vocês é fraca. E fraco aqui é porque o pecado continua habitando em nós. E eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso transformar o meu coração paulatinamente. É por isso que várias vezes dentro da carta dos Efésios, ele vai chamar a igreja a olhar para Deus, a viver para Deus e viver a santidade de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando aceitamos o Senhor, ele nos liberta da queda, do pecado e do juízo. Mas Pedro vai dizer que ainda assim, o diabo anda ao nosso derredor todo o tempo, buscando uma forma. Paulo está falando de verdades espirituais, ele está falando de potestades e poderes. Nós precisamos entender que vivemos num mundo com realidades espirituais e que precisamos estar atentos e com o coração sempre voltado para Deus, buscando a sua face. Talvez a gente pense assim: pastor, mas eu sou uma pessoa que trabalho para Deus, eu sou salvo, eu sou remido, eu sou tratado, né? E eu quero dar um exemplo para vocês, porque mais na frente Paulo vai falar sobre família. Ele vai falar sobre estarmos sujeitos uns aos outros, homem e mulher, filhos. E ele, quando começarmos essas aplicações, você vai perceber como faz todo sentido a construção que Paulo está fazendo e dizer: olha, há uma natureza no homem que é caída, é decaída, e que vocês precisam tomar cuidado com ela. Há um diabo que tenta nos destruir, ele vai dizer: nós precisamos vestir uma armadura. No capítulo 6, ele vai mostrar que é uma batalha espiritual que nós travamos continuamente. Há uma história super conhecida, que primeiro eu vou falar sobre ela sem dizer quem são as pessoas. Talvez vocês saibam, talvez não, mas vocês vão entender o que estou dizendo. Um pai e uma mãe estavam dentro de casa
E eles começam a discutir sobre as coisas da casa, as coisas do lar. Essa conversa vai se aquecendo, vai se aquecendo. O pai parte para vias de fato, tenta bater na mãe. O filho se mete no meio e empurra o pai. O pai, com raiva, prega um revólver e dá 2 tiros no peito do filho e o mata. Aí você pensa assim, Deus do céu, Deus do céu. Esses homens estavam absolutamente sem Deus, não é? Era um pastor. Ele chamava Marvin Gaye. Por muitos anos pregou o evangelho. Ele entristeceu-se vendo o seu filho, que tem o mesmo nome, Marvin Gaye, fazer sucesso no mundo secular. Aquele menino que ele viu cantando na igreja, aquele menino que cantava louvores lindíssimos, aquele menino que ajudou a igreja a crescer, que fez com que tudo acontecesse na vida dele. Ele viu seu filho se afastar, ele viu seu filho escrever músicas que falavam de sensualidade, ele viu seu filho se envolver com as drogas, ele foi perdendo o próprio caminho e ele parou de entender o amor. A natureza humana sem Deus é terrível. Mas a natureza humana, não alimentada pelo Espírito, também é. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós precisamos tratar o nosso coração. Estávamos conversando sobre o nosso planejamento. Nós falamos de pessoas que desistiram da igreja, não foi? Nós falamos de pessoas que ficaram tristes com a igreja, se decepcionaram. Se os nossos olhos não estiverem fitos no Senhor, nós vamos desaprender de amar até os nossos filhos, porque essa é a natureza humana. Ainda que conheçamos o Evangelho. Percebe o que eu estou dizendo? Quem traiu Jesus foi alguém que estava sentado à mesa e comia do pão. O texto bíblico diz que Satanás entrou em Judas e esse o traiu. A linguagem que o apóstolo Paulo está traçando aqui, irmãos, é uma linguagem de vigilância. É uma linguagem de construção de uma mentalidade de Cristo. É uma linguagem que me faz olhar para o meu filho, no caso de Marvin Gaye, como aquele menino, como um pecador, como alguém que se desviou do caminho, como alguém que precisava ser tratado como filho pródigo. Como aquele que disse assim, meu pai, para mim você morreu, acabou, eu não quero mais nada disso que você pôs para mim, e ele vai sair pela porta, e ele vai viver dissolutamente, diz o texto, é a história de Marvin Gaye. Mas aquele pai não soube, na hora que o seu filho volta, abraçá-lo e amá-lo como pecador que ele era. Percebe? E é isso que eu quero mostrar para vocês. A natureza humana é terrível e esse pecado eu e você podemos cometer. Podemos deixar de amar até os nossos filhos. Podemos ser filhos da ira, como diz Paulo aqui no texto, a tal ponto de matar aquele que é nosso irmão, aquele que é nosso filho. Lembra de Caim? É isso que está acontecendo na Ucrânia. É isso que está acontecendo no Equador. É isso que aconteceu com esse pai. Filhos da ira, filhos da desobediência, não olham para Deus, não se arrependem, não transformam o coração. O evangelho precisa ser aplicado de tal forma, irmãos, nós precisamos pegar o evangelho em todo lugar. Como crerão, diz o escritor de Hebreus, se não há quem pregue? E como ouvirão se ninguém for enviado? Estamos dentro do Lago Norte, irmãos. Estamos aqui é o nosso lugar. Aqui que nós fomos enviados, como é que essas pessoas vão crer se nós não pregarmos? Como é que essas pessoas vão ser transformadas pelo Evangelho se ninguém falar? A única forma de tratar todas essas mazelas, diz o apóstolo Paulo, é quando Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, ele nos amou, diz o verso 4. Precisamos amar os pecadores.
Precisamos ter cuidado com o pecado. Precisamos entender que ele nos assedia na nossa carne. Mas precisamos odiar esse pecado e amar o pecador, percebe? Como aquele pai que quando o filho pródigo volta, o texto diz que o seu pai está de braços abertos, aguardando a volta do seu filho. A única forma de tratar essa condição humana fora de Cristo, caída, que mata uns aos outros, que odeia, que desfaz tudo aquilo que nós criamos, a única forma é aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador. A teologia de Paulo, e eu encerro dizendo isso, quando aceitamos o sacrifício de Jesus, a nossa história muda. A nossa forma de ver o mundo muda. Não estamos mais condenados a uma eternidade sem Deus. Não estamos mais condenados à nossa natureza má, percebe? Somos restaurados por Deus e somos tratados por Deus, segundo o apóstolo Paulo. Aceitar a Jesus é aceitar também que Deus existe. Que há um Deus nos céus e que está acima de mim, que criou todas as coisas. É aceitar que se nós humanos temos uma natureza caída, pecaminosa, há um Deus que tem uma natureza sagrada, boa, justa, verdadeira, de onde emana tudo que é bom. E nós, como imitadores do seu Filho, precisamos transformar toda a realidade ao nosso redor, levando o amor de Cristo. É a Nicodemos que não estava entendendo o que estava sendo dito, que Jesus diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por todo aquele que nele crê, para que tenha salvação eterna, para que a sua vida seja transformada, para que você seja livre desses impulsos terríveis da nossa carnalidade. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No seminário, quando a gente estudava esse texto, era interessante que todo mundo só olhava para fora. Ah, o mundo está em pecado. Não, Paulo diz que no qual todos nós fazíamos parte, está escrito aí. Todos nós fazíamos parte, todos nós éramos filhos da ira, como também os demais. Os que estão na igreja são assim. Olhe primeiro para si mesmo, olhe para o seu coração. Quais são as batalhas na sua família que você tem atravessado? Quais são as dificuldades existenciais da sua alma que lhe tira o sono? Quais são os ódios e a raiva que você sente, que precisa ser tratada no amor de Deus? É um tratar contínuo. Algo que eu preciso confessar enquanto crente, percebe? A igreja precisa confessar os seus pecados diante de Deus, quiçá uns aos outros. Tratar o coração. Confessar Cristo, irmãos, é confessar com a boca que você rejeita o pecado e aceita Jesus como Senhor na sua vida, mas que você também, com a boca, rejeita o pecado. Davi diz no Salmo que enquanto ele não confessou os seus pecados, o seu corpo apodreciam os seus ossos, ele tinha tristeza, a sua alma, ela era cada dia mais destruída, dia e noite ele diz, a mão do Senhor pesava sobre mim, o coração de Davi estava contrito e aflito. Davi pertencia a Deus? Sim. Era o homem segundo o coração de Deus, percebe? Precisamos estar vigilantes. Esse mesmo Davi que Deus tirou das ovelhas, de cuidador de ovelhas, e fez rei. E Davi expandiu o reino de uma forma incrível. Nunca ninguém fez o que Davi fez. Ele foi expandindo o reino, fazendo o que Deus disse para ele fazer. Mas há uma hora em que Davi para de vigiar o seu coração. E Deus chama Davi e diz, Davi, você se apaixonou pela espada. As suas mãos, Davi, estão cheias de sangue. Você não vai construir o meu templo. Entende? Entende essa natureza humana
que continuou em Davi. O homem segundo o coração de Deus desobedeceu. O meu sermão hoje é para falar sobre pecado, sim. Porque o texto nos ensina que nós somos cheios dele, que precisamos tratar o nosso coração e o nosso entendimento, para que não caiamos como Davi. Se apaixonou pelo poder, se apaixonou pela expansão, ele diz, eu vou fazer o censo, eu quero saber o tamanho do meu poder. Com a ajuda de Jesus, irmãos, e foi o Senhor que ajudou Davi nessa queda a se levantar. Com a ajuda do Senhor, nós vamos cumprir o objetivo da nossa vida, que é agradar a Deus. Voltar para próximo do Senhor, você que não conhece a Cristo. Entender que você sofre e padece no mundo porque você está afastado de Deus. E você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Para que o seu coração e os seus sentimentos sejam transformados. Arrependam-se cada um dos seus próprios pecados. Coloquem-se diante do Senhor Jesus. E esse Espírito Santo, que habita todo aquele que em Cristo crê, vai guiar os seus caminhos e não vai te abandonar jamais. Vai caminhar com você. Eu encerro dizendo que quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe esse Espírito de Deus, que vai tratar justamente essa natureza humana terrível sem Deus. Que vai tratar justamente esse aspecto do nosso coração. Ele vai nos guiar. Se antes não fazíamos a vontade de Deus, nós vamos paulatinamente aprendendo a fazer a vontade do Senhor e viver a sua justiça durante toda a minha vida. A minha oração, irmãos, é que quando olharmos para esse texto, entendamos que ele nos deu vida. Que ele transformou o meu viver e que ele vai caminhar comigo nas minhas batalhas, nas minhas lutas, nas minhas dificuldades. Vai me fazer entender que Deus tem que estar sobre todas as coisas e amá-lo sobre tudo, mas nunca esquecer do meu próximo que está do meu lado. Que eu preciso amá-lo, cuidar dele, ser por ele, dar comida a quem precisa, dar amor a quem falta amor, dar roupa a quem não tem. Essa relação humana que precisa ser abraçada, diferente dos exemplos que eu dei no início. Se há dissensão, irmãos, entre países, se há dissensão entre os homens, é porque eles não estão olhando o outro como si mesmo. Abraçar o Evangelho, irmãos, é a cura para essa natureza terrível humana. Porque quando nós amamos a Cristo e vivemos com Ele, quando somos lavados dos nossos pecados, quando somos remidos de tudo aquilo que nos destrói, somos ressuscitados em Cristo. E o texto aí vai dizer que somos vivificados juntamente com Ele. Agora, vivo no Senhor como estamos, passamos a entender a vontade de Deus. Passamos a caminhar segundo o ensino do Senhor, porque nós o amamos. Jesus disse assim, quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Evangelho nos alcançou. Obrigado porque fomos sarados em Cristo Jesus. E eu te peço, ó Pai, não permita nunca, Senhor, que essa natureza humana que habita todos nós, nem o inimigo das nossas almas e as potestades e poderes do ar possam nos destruir, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos blinde, nos proteja, Senhor, com os teus anjos, com o teu poder, com a tua graça, e nos faça caminhar, Senhor, em benevolência, em amor e em justiça, como diz o teu salmo, que a bondade nos seguirá, Senhor. A misericórdia e a bondade segue todo aquele que teme ao Senhor. Põe os nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Nos ensina, Senhor, a viver as tuas palavras, porque todo aquele que vive as palavras de Jesus é como
ter uma casa sobre a rocha. As dificuldades da vida, os problemas da vida vão se surgir contra aquela casa, ó Deus. E somos nós, ó Pai. Mas nós vamos suportar no Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar vida, por abrir os nossos olhos e nos fazer caminhar em Cristo Jesus. É a nossa oração, Pai, em nome dele que oramos. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito sejam sobre vós, irmãos, Igreja Presbiteriana Comunhão, aqui no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês e excelente semana para todos.